Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Saúdo você que está aí no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre bom poder compartilhar a palavra do Senhor com você. E eu queria meditar nessa noite com os amados irmãos e com você que está aí, seja lá qual for o dia, em Atos, capítulo 2, apenas o versículo 42. Eu gosto do capítulo todo, mas hoje eu quero apenas meditar no versículo 42, porque eu quero falar da oração, já que estamos num culto de oração. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Bem, já que o irmão Guto já orou, o seminarista Guto orou o Senhor, para meditarmos nessa palavra, me dá aqui sua atenção, por gentileza. No domingo eu abri a assembleia justamente com esse texto. A abordagem foi uma, e neste momento eu quero fazer uma outra abordagem com você. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Atos capítulo 2, e não só o capítulo 2, mas todo o livro de Atos, faz a narrativa do início da igreja de Jesus. Se os irmãos pararem para observar, Atos é o único livro histórico do Novo Testamento que narra exatamente a história da igreja. É um livro histórico. Se vocês observarem, Atos vai contando uma narrativa cheia às vezes de suspense, alguns momentos de ação, outros momentos difíceis, momentos de dor, momentos de perda, de alguns irmãos da igreja, e de forma muito trágica. Logo no início nós temos a decapitação do apóstolo Tiago, depois nós temos o apedrejamento do Estevão, diácono Estevão, e durante o livro nós temos várias vezes os irmãos sendo presos, apanhando. A gente vê ali Pedro e João sendo presos logo no capítulo 3, sendo julgado no capítulo 4, os diáconos nascendo no capítulo 5, e a gente vai vendo a narrativa acontecer até lá no final, onde a gente vê a despedida de Paulo aos irmãos ali em Mileto, com os irmãos ali de Éfeso, e nós vamos chegar no fim do livro e vamos ver, quer dizer, a narrativa aqui de Atos não narra, mas dá-se a entender, depois, posteriormente, a morte do apóstolo Paulo, enforcado, como alguns historiadores dizem, com 62 anos. A bem da verdade é que Atos é um livro inspirador. É um livro que fala da igreja para a igreja. Se eu e você lêssemos Atos todos os dias nós seríamos inspirados, seríamos motivados, receberíamos uma injeção de ânimo, de fervor e de alegria no Senhor para ser um cristão. Em alguns segmentos dessa sociedade, tem pessoas que já estão enjoadas da igreja. Existem pessoas que não querem nem ouvir falar de igreja. E o mais interessante é que as pessoas que não querem ouvir falar de igreja não é uma pessoa que não conhece nada da igreja, é alguém que já foi da igreja. Pessoas que se entristeceram com pessoas dentro da igreja e que levam aquilo para o coração e não querem mais saber de servir a Deus. Isso tudo acontece, claro, porque no relacionamento com pessoas a gente acaba esquecendo que Deus não tem nada a ver com isso. E que se formos servir a Deus olhando um para o outro, corremos o risco de abandonar a caminhada todo domingo. Toda semana a gente corre o risco de sofrer uma decepção, de viver um desentendimento, de ter alguma coisa que nos aborreça, e aí a gente abandona a igreja. Quando eu e você olhamos para o livro de Atos, a narrativa do apóstolo Lucas, nós vamos entender que há uma necessidade de sermos igreja. E eu queria observar com vocês no capítulo 2,
do versículo apenas 2, o seguinte: a narrativa diz, a Bíblia diz que eles se dedicavam. É exatamente isso que eu quero despertar nessa noite, e para você que está aí, seja lá qual for o dia, que você se dedique. Que você seja um cristão dedicado, motivado, direcionado a servir a Deus, seja lá no que for colocado em suas mãos. A palavra do Senhor diz aqui que eles se dedicavam a principalmente 3 coisas. E uma das 3 eu quero focar. Primeiro, o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Algumas traduções falam que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos, como nós falamos aqui no domingo de manhã, era o ensino dos apóstolos que, por sua vez, aprenderam com Jesus. Então, perseverar no ensino dos apóstolos era o mesmo que dizer que eles perseveraram na palavra. Por que dizer isso? Porque nesse primeiro momento, e aí talvez você falava assim, pô, mas eles não podiam dizer que eles se dedicavam à palavra? Irmãos, neste momento que Lucas escreveu isso aqui, de Mateus até Apocalipse ainda não existia. A única coisa que eles tinham era de Gênesis até Malaquias. Eles só tinham a lei e os profetas. Então eles não tinham Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios e todos os livros do Novo Testamento. Eles não tinham nada disso. A única coisa que eles tinham era aqui, ó, a palavra aqui e a palavra aqui no coração. E era essa palavra que eles compartilhavam. Interessante que eu acabei de dizer aqui que eu esqueci o esboço em casa. Eles não pregavam com esboço. Eles não tinham nada de referência para ficar anotando. A palavra era dada ali no coração, na hora, e eles simplesmente pregavam. E Deus faz isso com a gente até hoje. Pois eu digo para vocês, aproveitem sempre as oportunidades que Deus dá para vocês ao evangelizar, ao falar do amor do Senhor. Porque na hora ali você pode não saber de nada, você pode não lembrar de nada, mas se você estiver na brecha, na dispensação do Senhor, o Senhor coloca a palavra dele no seu coração e nos seus lábios. Deus prepara exatamente a oportunidade, a pessoa, você e o que você tem que dizer. Quando Deus quer alcançar alguém, Deus faz assim. E eles perseveravam neste ensino. Tudo que eles aprendiam com os discípulos, a Bíblia diz que eles perseveravam. O que é perseverar? Perseverar é insistir na perseverança. É insistir na esperança. Perseverar é você ser persistente, é você não desistir. E a primeira coisa que a Bíblia está dizendo aqui é que eles perseveravam no ensino. E quando a gente sente a necessidade de perseverar no ensino, ou seja, lá em qualquer coisa que for, a gente vai fazer um curso e a gente quer aprender, a gente não sabe, a gente persevera. O que é perseverar aí? É insistir em aprender, é se dedicar em aprender, é estudar com afinco. Assim, os nossos primeiros irmãos perseveraram no ensino dos apóstolos. Eles estavam interessados, eles ficavam ali, ó, querendo aprender, querendo entender. E quando os discípulos não estavam com eles, enviavam carta, todo mundo queria ler, todo mundo queria ouvir. Eles perseveravam em aprender de Jesus. Até porque a maioria deles não andou com Jesus, não ouviu Jesus. Então, quando eles encontravam alguém que andou com Jesus, que viu Jesus, que conviveu com Jesus e que tinha o ensino de Jesus, eles queriam ouvir, eles queriam aprender. E quando eles aprendiam, a Bíblia diz que eles perseveravam nesta aprendizagem, neste aprendizado. A primeira coisa que eu e vocês devemos aprender aqui é que eu e vocês, 20 séculos depois, precisamos fazer a mesma coisa. Antigamente, neste perseverar aqui, eles só tinham de Gênesis a Malaquias. Eu e vocês temos de Gênesis a Apocalipse. Temos 66 livros, entre livros e cartas, para perseverarmos, para estudarmos, para querermos aprender. Só que para aprender a Bíblia, irmãos, é preciso ter sede. Vou dizer uma coisa aqui que eu falo isso com muito temor. Deus sabe que não é com desrespeito à Bíblia. Mas vocês vão entender e você vai entender também. Irmãos, quando a leitura da Bíblia é feita sem interesse, não existe leitura mais chata para se fazer. Vou repetir.
Quando alguém lê a Bíblia sem interesse, não tem leitura mais chata. Vá ler qualquer outra coisa, mas não leia a Bíblia. Se você estiver desinteressado. Sabe por quê? Porque a Bíblia, quando ela é lida, ela provoca você. A Bíblia lê você quando você está lendo ela. Então, se você já foi desinteressado para a leitura da Bíblia, só para ler os 3 capítulos que o pastor lhe mandou, essa leitura é uma leitura chata. A leitura da Bíblia, ela provoca você a aprender alguma coisa. Porque quando você lê a palavra e você termina, você fala, e aí, eu aprendi o que com isso? E aí você fala, eu aprendi isso, isso e isso. Aí você cai em si e fala assim, meu Deus, eu preciso agora viver isso. E aí então era melhor que eu não soubesse disso, não é? E aí por agora eu saber disso, isso está me confrontando. Por isso que quando eu vou ler a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, a gente precisa ir disposto a ler, a entender e a aplicar aquilo que a gente aprendeu. Se você não tiver interessado, e você for ler a Bíblia, não existe leitura mais chata do que essa. Porque a leitura da Bíblia é uma leitura profunda, não é uma leitura com um livro qualquer. Não é uma leitura que você vai lá e lê alguma coisa assim e fala assim, tá bom, já li aqui, fecha e aquilo passa. A leitura da Bíblia é você estar lendo a vontade de Deus para a sua vida. É você estar recebendo de Deus a palavra dele, o direcionamento dele. Então, se você vai fazer isso desinteressado, é chata essa leitura. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você vai para a Bíblia e diz assim, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. E você abre a Bíblia com esse intuito e lê aquilo que Deus lhe deu e extrai da Bíblia, extrai daquela leitura aquilo que você entendeu e vai para praticar aquilo que você aprendeu. Meu irmão, minha irmã, você agora quer ensinar para os outros aquilo que Deus falou com você. Você quer compartilhar com todo mundo aquilo que Deus te ensinou, aquilo que você aprendeu com Deus, não é assim? Quando a leitura é interessante. E lá no Novo Testamento, os irmãos perseveravam nisso, eles queriam aprender mais. Nos nossos dias, irmãos, nós também precisamos querer aprender mais. Eu vou compartilhar uma coisa com os irmãos. Os irmãos sabem, né? Eu dou aula no Senac, e lá a gente precisa estudar bastante para poder ensinar. E a gente lá prepara pessoas para o mercado de trabalho. E lá, preparando pessoas para o mercado de trabalho, a gente estuda profissionais de sucesso. E um dia desses eu estava estudando a vida de alguns grandes empreendedores, que os grandes empreendedores não começam grande, começam pequenininho. E eu descobri que os homens mais ricos do mundo, os homens que têm muito conhecimento, têm muita aprendizagem, têm um comportamento entre si, entre eles, que quase todos eles têm. Um dos homens mais ricos do mundo hoje é o Bill Gates, os irmãos conhecem, o dono da Microsoft. Ele falou que ele tem um comportamento, que o comportamento dele me provocou, eu aprendi, estou colocando na prática e quero compartilhar com vocês. Só que eu estou aplicando de uma forma diferente. Ele disse que todos os dias ele tira 1 hora do dia para aprender uma coisa nova. Todos os dias ele tira 1 hora do dia para aprender alguma coisa que ele ainda não sabe. Eu confesso para os irmãos que eu não estou conseguindo tirar 1 hora por dia, porque o meu dia tem sido complicado. Mas eu me comprometi em começar a fazer isso, tirando um dia da semana para aprender alguma coisa nova. Em um dia da semana eu paro, vou para a internet, pesquiso alguma coisa que eu ainda não sei, alguma coisa que eu tenho curiosidade de aprender e aprendo. E como eu gosto de aprender, consertar coisas, eu tenho aprendido toda semana alguma coisa nova. Só que eu e vocês podemos aplicar isso também na nossa vida espiritual. Todo dia ou toda semana, seja lá qual for o seu propósito, eu quero aprender alguma coisa de Deus que eu ainda não sei.
Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Você vai morrer, minha irmã, você vai morrer, meu irmão, você que está em casa vai morrer e não vai saber tudo da Bíblia, eu te garanto isso. Então, até você morrer, todos os dias, se você quiser, ou toda semana, se assim você propor, você terá algo novo de Deus para aprender. Persevere em aprender do Senhor. Persevere. Nos nossos dias, nós temos trabalhado muito, a gente quer ter muito sucesso profissional, a gente quer ganhar mais, a gente quer ganhar melhor, a gente quer ter conforto, a gente quer ter as coisas novas que estão em tendência no mercado. A gente quer essas coisas boas e não há pecado nenhum nisso. O grande pecado meu e seu é que se nós conhecermos a palavra e priorizarmos todas essas coisas além da palavra, aí estamos pecando, aí estamos falhando com Deus. Persevere, irmãos, no ensino da palavra. Persevere em aprender com Deus. A segunda perseverança que o texto traz aqui é que eles, além de perseverar no ensino dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. O que era a comunhão deles naquele momento? A comunhão deles, irmãos, era estar junto. Era simplesmente estar junto, comendo, celebrando, partindo o pão. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui, preste atenção no que eu vou dizer para você e para você que está em casa. Essa igreja que está dizendo aqui que perseverava na comunhão era uma igreja perseguida. Não era igreja que podia sair igual a gente pode. De vez em quando, a gente aluga um ônibus, vai, passa um dia todo em um lugar, bota som, canta, prega, faz tudo lá. Voltamos para casa, nossa vida segue tranquilamente, não é isso? Eles não podiam fazer isso. Eles não saíam de Jerusalém para ir para o Mar da Galileia, para ir para o Jordão, ou para ir para qualquer lugar fazer um piquenique, não. Eles não tinham vida fácil. Eles tinham que fazer tudo escondido. Aliás, no primeiro século, quando alguém dizia assim, eu quero aceitar Jesus, Marcelo, era a mesma coisa de estar assinando a sua sentença de morte. Era a mesma coisa de dizer assim, eu assino aonde aí para o dia que eu morrer? Porque a igreja já nasceu perseguida. Não durma no ponto. Ali em Jerusalém, eles perseveravam na comunhão. E o que era a comunhão para esse povo? Era simplesmente estar todo mundo na mesma direção, crendo no mesmo Senhor, disposto a morrer pelo mesmo Deus, disposto a dar vida um pelo outro. Isso era a comunhão para essa igreja. A comunhão para mim e para você hoje é juntarmos aqui, sairmos daqui, tomarmos um açaí, é descermos aqui, comprarmos e comermos uma pizza, é fazermos o nosso café aqui, tudo de porta aberta. Irmãos, hoje nós temos tudo que essa igreja aqui não tinha. Tudo. Tudo, a começar pela estrutura. Essa igreja aqui não tinha estrutura, não tinha igreja, não tinha nada disso, não tinha Bíblia, não tinha ministérios, não tinha nada. Nesse capítulo 2 aqui, nessa narrativa, nem os diáconos ainda tinha. Malmente tinha um pastor, que também era conhecido ali como presbítero, como bispo, como o pastor, como aquele que era responsável pela igreja naquela casa. Um dirigente, alguém que começava um culto louvando a Deus. Não tinha ministério de louvor, não tinha na hora de pegar o ministério das crianças. Vamos agora para o cultinho infantil, não tinha nada disso. Mas eles tinham o que era suficiente, a fé, o fervor e o Espírito Santo de Deus enchendo o coração deles de alegria. O Espírito Santo de Deus movendo o coração deles para adorar a Deus e dispostos a dar a vida deles para morrer, se fosse o caso. Essa igreja perseverava no ensino e perseverava na comunhão. E eu quero finalizar falando do terceiro que nos importa aqui nesta noite, é que eles perseveravam na oração. Irmãos, a minha tristeza, preste atenção no que eu vou dizer para você que está em casa. A minha tristeza não é que o culto de oração é o culto que a igreja está sempre vazia. Talvez você que é minha ovelha, que sempre vem e fala, o pastor deve ficar tão triste quando ele olha e vê a igreja assim vazia no culto de oração. Deixa eu perguntar para você que está em casa, na sua igreja é assim também? Na sua igreja também, nos cultos de oração, também a igreja é vazia? Pois é.
A minha tristeza e a tristeza do seu pastor não é porque a igreja está vazia. Não é porque nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 2 crianças. Não é por isso. A minha tristeza é a seguinte: não é porque o banco da igreja aqui está vazio, mas é porque eu também sei que aquele que falta o culto de oração não é simplesmente porque faltou o culto de oração na igreja. É porque também não tem esta devoção da oração em sua casa. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fico bem triste quando eu falto o culto do amanhecer com Deus por alguma razão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu faço questão de vir para o culto do amanhecer com Deus, porque é somente vindo para esse culto do amanhecer com Deus que eu vou ter o privilégio e a oportunidade de orar de manhã cedinho com outra pessoa. É por isso. Eu não teria o privilégio de orar com você 6 horas da manhã lá na sua casa. Eu não vou na sua casa às 6 horas da manhã, e nem você vai na minha. Mas se a gente combina e vai os dois para a igreja, aqui na igreja a gente tem essa oportunidade. É por isso que eu gosto do amanhecer com Deus. Porque eu poderia dizer assim, e a maioria das pessoas poderia dizer assim: ah, pastor, eu não vou para amanhecer com Deus na igreja, mas 6 horas eu me ajoelho na minha casa e fico até as 7, tá? Eu fico 1 hora de joelho, tá, pastor? Eu não vou lá para a igreja, mas eu faço na minha casa. É aí que está a minha tristeza. Porque eu sei que esse irmão e esse irmão não vem fazer isso aqui e nem faz em casa. E aí por que a necessidade? Por que seria bom se viesse? Porque eu sei que na sua casa vai ser difícil para você. Você está entendendo, você que está em casa? Vai ser difícil você acordar num dia chuvoso, ou num que não seja chuvoso, levantar, dobrar os seus joelhos 6 horas da manhã e ficar até 7. Você não vai fazer isso. Dificilmente você vai ter tempo de chegar em sua casa, depois de ter feito tudo, dizer assim: agora eu vou fazer o meu momento de oração, e vai orar tranquilamente, sem pressa. Não, eu sei que você vai fazer isso na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de tomar café. Sei que você vai fazer isso na hora de dormir, mas nenhuma dessas orações vai te passar de 5 minutos. E isso pode enganar você pensando que tem uma vida de oração. Aí eu oro para tudo, pastor. Eu oro, se eu vou tomar café, eu oro. Se eu vou jantar, eu oro. Se eu vou almoçar, eu oro. Se eu vou dormir, eu oro. Quando eu acordo, eu oro. Se eu levanto, eu oro. Se eu durmo, eu oro. Eu tenho uma vida de oração. Irmãos, vida de oração não é isso. Vida de oração não é orar para tudo. Vida de oração é a sua vida ser uma oração e você ter tempo de qualidade para fazê-la. Não é essas orações que a gente faz em 5 minutos. Observa você orando. Vocês lembram de uma vez que eu desafiei aqui essa igreja? E eu desafio você que está em casa a fazer esse exercício. Você já se ouviu orando? Você já teve a curiosidade de se perceber você orando? Faça isso. Você vai perceber que você está tão automático em orar, que às vezes você fala a mesma coisa todo dia. Você está rezando, está pensando que está orando. Faz esse exercício. Estou dizendo para vocês porque eu já fiz. E a gente se pega falando a mesma coisa, as mesmas coisas com Deus, e pensa: não, eu tenho uma vida de oração. Irmãos, quero nos despertar para isso, porque a cada dia que passa, eu percebo ainda mais que o segredo de toda a igreja é a oração. A igreja pode ter tudo, irmãos. Pode ter um templo maravilhoso, pode andar lotada, pode ter ar-condicionado, ventilador, pode ter o que for, mas se a igreja não tiver fervor, se o Espírito Santo não tiver ali, irmãos, não passa de um clube, de encontro de pessoas religiosas. O Espírito Santo só atua onde há oração.
O Espírito Santo só ferve o seu coração se você for desejoso de aprender de Deus. Se você não tiver amor pela palavra, se você não gostar de estar em comunhão com a igreja, se você não tiver sede pelo Espírito, você vai ser um religioso, mas nunca será um fervoroso. São diferentes. Você pode ser uma pessoa religiosa, você pode bater o ponto certinho. Pastor, eu não falto um EBD. Pastor, eu não falto um culto disso. Eu não falto um culto daquilo. Não falto um culto daquilo outro. Mas é assim, ó. Tararã, tararã, levanta, senta, canta agora. Agora faz silêncio. Ouve a palavra. Obedece um rito. Mas eu te pergunto, e aí, o Espírito Santo? Você sentiu? Você falou? Deus bradou no seu coração, você orou ao Senhor e você sentiu que essa palavra subiu, que o seu clamor subiu até o Senhor. Meus irmãos, isso só se dá através da vida piedosa. Temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar. Sim, o jejum é para todo mundo, não é só para irmão da igreja pentecostal não, o jejum é para todo crente. Ter sede do Espírito Santo de Deus é para todo cristão. Por isso, esta igreja que não tinha nada, perseverava na oração. Eles não tinham igreja, não tinham ministério infantil, não tinham ministério de louvor, não tinha nada. Às vezes, a maioria deles nem em casa tinha mais. Sabe por quê? Porque eles acharam que Jesus ia voltar logo, naqueles dias, pegaram tudo, venderam tudo que tinha. E ficavam tudo no mesmo lugar, iam tudo para o mesmo templo buscar a Deus. E não tinha nada, mas eles tinham o desejo e perseveravam naquele desejo de ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, irmãos. É nessa perseverança que eu quero, nesta noite, motivar você a estar. Quantas pessoas estão neste momento, neste exato momento, dormindo? Não estou falando de dormir não, porque dormir é necessário, né? Estou falando de dormindo na vida espiritual. Dormindo assim, com sua vida espiritual nem existe. Ou só existe aos domingos. Amados irmãos, nós precisamos perseverar na palavra. Precisamos perseverar na oração. Precisamos querer estar em comunhão com os irmãos. E por que eles tinham essa necessidade? Porque eles acreditavam exatamente no que estavam fazendo. Sabia? Eles estavam dispostos a morrer mesmo. Estava disposto. Se você dissesse assim, olha, no primeiro século, quem quer morrer por causa do nome de Jesus? Todo mundo ia levantar a mão. Porque para eles morrer por Cristo era uma bênção. Eles iam morrer ali, mas iam acordar na eternidade com o Senhor. Vocês acham que o diácono Estevão xingou, brigou na hora que estava sendo apedrejado? Não, o diácono Estevão imitou Jesus até o último momento. Enquanto as pessoas estavam apedrejando ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. É como Estevão estivesse dizendo assim, ó Pai, eles ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, por isso eles não creem no Senhor, estão matando um servo teu, perdoa eles, Pai, para que o Senhor não mande eles para o inferno por causa disso. E ali, depois, a morte de Estevão vai servir como um testemunho para tanta gente que lá na frente morreram queimados. Irmãos, no ano 70 depois de Cristo, o imperador mandou matar tantos cristãos, que ele empendurou os cristãos em postes pela cidade e usou eles de tocha humana, irmãos. Olha que coisa terrível. Você estaria disposto para morrer assim? Você ser usado de tocha humana? O imperador fez isso com a igreja. Matava os cristãos, colocava eles em pé assim, aí ficado nas tochas, botava fogo para eles iluminarem a cidade. Vocês irmãos lembram que nessa época não existia energia elétrica. Tudo porque eles perseveravam. E outra coisa, tá? Eram irmãos que perseveravam na oração.
A gente pode dizer assim, né? Alguns desavisados, e dizer assim: ah, tá vendo? Deus não ouviu a oração deles, deixou eles morrerem. Não, irmãos, Deus ouviu e foi Deus que encheu eles dessa coragem. Porque somente estando cheio do Espírito Santo de Deus é que a gente perde o medo de morrer por causa do Evangelho de Jesus. Pedro antes, lembra de Pedro? Todo gaiato, disse: eu estou pronto para ser preso se for o caso, morto. Passou umas horas, ele negou Jesus 3 vezes. Ainda jurou dizendo que não conhecia Jesus. Jurou, irmãos. A Bíblia diz que ele perjurou. O que é perjurar? É insistir na jura. Como lá na Bahia a gente fala: não, eu juro, juro aqui. E beija assim a mão, né? Jura e jura e jura e jura por minha mãe debaixo do carro. Isso é perjurar. Pedro fez isso. Irmãos, jurou e perjurou. Beleza, passou os dias, né? Esse mesmo Pedro depois foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu crucificado de cabeça para baixo. E ele pediu para botar ele de cabeça para baixo. Ele falou: eu não sou digno de morrer igual o Senhor. Bota a minha cruz de cabeça para baixo. Eles perseveravam na oração. Eles perseveravam na comunhão. E perseveravam no ensino dos apóstolos. Irmãos, perseveremos também. Vamos perseverar. Vamos insistir que o Senhor não tarda em voltar. O Senhor vai vir nos buscar. Só que a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente não pode ler a Bíblia de qualquer jeito. A gente não pode vir para o culto de qualquer jeito. E a gente não pode ter uma vida de oração de qualquer jeito. Vocês viram o domingo? O que aconteceu com o seu louvor? Você viu como você louvou? Você viu como você buscou a Deus? Com aquela ideia de que seria, se fosse a última vez? Pois é. Como é que você vai louvar Ele domingo que vem? Como é que você vai adorar o Senhor domingo que vem? É aquilo ali, todo culto que você tem que fazer. Eu e você, claro. Eu pregar como se fosse a última vez e você servi-lo, adorar como se fosse a última vez. Quando a gente faz isso, a gente não fica olhando para nada. O que eu fiz domingo foi provocar você a não olhar para nada, irmãos. Você não estava preocupado com a roupa de ninguém, você não estava preocupado com a vida de ninguém, você estava preocupado em adorar a Deus, porque aquela podia ser a sua última oportunidade. O que você precisa fazer é perseverar no ensino, na comunhão e nas orações. Persevera em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assim eu deixo essa palavra para o seu coração. E te peço que você medite nela ainda mais na sua casa. E você que ouviu essa mensagem aí, medita ainda mais nela aí no seu coração. Leia todo o restante aí dos versículos que você vai ver que o Senhor vai falar ainda mais ao seu coração. Nesta noite eu queria focar bem na perseverança na oração. Por isso o título da mensagem desta noite é Perseverando no Senhor. E aí nós vimos, né, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite, meu Senhor, pela Tua palavra, Senhor, refletida, pregada neste momento. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor falou o meu coração com esta palavra, porque com certeza aquele que abriu o coração, Senhor, também nesta noite aqui, e aí, seja lá qual for, assistindo pela internet, com certeza o Senhor também vai despertar e falar o coração desta pessoa. Meu Deus, que eu e cada um desses meus amigos e irmãos estejamos sempre perseverando na Tua palavra, perseverando, Senhor, na oração e na comunhão com os Teus santos. Ó Deus querido, eu te peço que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor nos encha de temor e tremor sobre a Tua palavra, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, ó Pai, e possamos manifestar, ó Deus, os frutos do Espírito do Senhor, possamos manifestar o Teu poder, ó Pai, e a Tua palavra viva e eficaz, ó Deus, através do nosso testemunho de vida. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a bondade do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue falando profundamente aos nossos corações, ó Pai. Assim nós choramos pedindo que o Senhor nos dê uma noite na Tua santa presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Vão na paz do Mestre.